Bom, no primeiro vídeo nós falamos de como é a disciplina dentro da igreja, né? Qual é a visão que a igreja, denominação, tem da disciplina e como é feito. Agora nós vamos ver como Jesus ele trata com o pecador, trata aquele que cometeu um ato falho. Primeiro que o pecado aqui é na visão bíblica e não na visão denominacional. Exemplo, a Bíblia não fala que a mulher que mostra o ombro, ela comete um pecado. A Bíblia não fala que o jovem que usa bermuda está em pecado. A Bíblia não diz que você ir numa festa de debutante ou num casamento na igreja católica de um parente, de um amigo, é pecado, tá? Então não tem punição biblicamente para isso, porque isso não é pecado, tá? Não tem consequência, no caso é uma consequência punitiva para isso, porque não é pecado. Agora na visão da igreja é pecado. Bom, eu vejo na Bíblia que Jesus ele lida com o pecador totalmente diferente dos líderes de hoje. A gente vê, eu peguei o Lucas 15 para falar, pegar como texto base. Lucas 15 fala que quando o filho pede a herança para o pai e vai fazer tudo aquilo que desagrada o pai, primeiro que quando o filho pede a herança para o pai, a mensagem que o filho passa para o pai é que para ele o pai já está morto, porque a herança só é dada após a morte do pai. Então, quando o filho pede a herança para o pai, ele está dizendo: pai, para mim, o senhor já morreu. Então o filho pega a herança e faz tudo aquilo que desagrada o pai. Só que o filho se arrepende. Ele se arrepende e volta. O pai, se fosse líderes de hoje, da igreja pentecostal que eu fiz parte, ou da reformada que eu frequento hoje, se fossem esses líderes, ele falaria para o filho: filho, tudo bem, nós te perdoamos, porém você vai ter que ficar aí numa cabaninha fora do arraial por 3 meses, 6 meses ou por tempo indeterminado. Depois você volta. Só que esse pai aqui, ele simboliza Deus. Então, como Deus ele anda na contramão das igrejas de hoje, ou as igrejas de hoje andam na contramão de Deus, né? Esse pai, ele pega o filho que estava perdido, que pecou, que errou, e traz para junto, como se ele nunca tivesse feito o que fez. Porque o que o filho fez não tem como mudar, já está feito. O importante é daquele momento para frente. O que o filho falou para o pai não tem como mudar, já foi falado, ele se arrependeu, não vai falar de novo. Então o que importa para aquele pai é daquele momento para frente. Então o pai aproxima o filho de si, coloca uma roupa limpa, anel no dedo, sandália e faz festa. Quando aquela mulher de João 8 foi pega em adultério, Jesus não a condenou. Jesus não disse: olha, você vai ter que fazer uma oferta aí, oferecer uma oferta ao sacerdote, uma oferta pelo seu pecado, para que Deus cubra o seu pecado e para que você seja perdoada. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente disse: eu não te condeno. E só. É claro que o que cometemos, os nossos erros diários, nossos pecados, ele tem consequência. Só que quem decide a consequência não é o homem, é Deus. A gente pega o caso de Davi. Quando Davi adulterou, ele foi confrontado pelo profeta Natan. Só que não foi Natan que decidiu quais seriam as consequências do pecado de Davi. Foi o próprio Deus. Não foram os anciãos da igreja, os anciões da cidade. Foi o próprio Deus. E aconteceu de forma natural. Não foi nada de sobrenatural. Até porque, se você perguntar para os líderes, se você for disciplinado, se já foi ou se está sendo, não sei, perguntar para os líderes qual o texto bíblico que eles se baseiam para fazer a lista de consequências. Por exemplo, você pecou, então você não vai poder mais tomar ceia, você não vai cantar mais, você não vai orar mais. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que quem peca, quem está em disciplina,
Não pode tomar ceia, não pode cantar, não pode isso, não pode aquilo. Quem falou? A disciplina na Bíblia é correção? Sim, é correção. Mas também é orientação, é instrução, é discipular. O disciplinado, aquela pessoa disciplinada, é aquela pessoa que está no seu objetivo de forma metódica. Ou seja, uma pessoa disciplinada é uma pessoa que todo dia acorda na mesma hora, foca nos seus objetivos. Então, disciplinar tem vários significados. É claro que na Bíblia, disciplina é instrução, é correção também. Só que o que acontece nas igrejas hoje é que o disciplinado é excluído, de forma indireta às vezes. É deixado de lado. Como? Não, ele está no momento que ele precisa refletir. Claro que precisa refletir, mas ele reflete também na convivência com os irmãos. Só que os líderes não o abraçam. O líder deixa de lado. Ó, quando eu fui de uma igreja pentecostal, na igreja pentecostal que eu era, eles criam que o homem não tinha, o homem tinha participação na salvação, ou seja, o homem só era salvo se ele cresce. E eu acreditava que não, eu creio que o homem não tem participação nenhuma na salvação. É Deus que decide, é Deus que salva e ponto. E os líderes da igreja descobriram que eu cria nisso. E o que o líder da igreja me falou? Que eu estava proibido de entrar na cidade que eu era missionário. Ele não me proibiu de entrar na igreja, ele me proibiu de entrar na cidade que não era dele. Nem a igreja era dele, mas os líderes acham que a igreja pertence a eles. Aí você fala assim, nossa, que coisa mais de retardado. Isso é coisa de pentecostal. Aí eu digo, não é só de pentecostal. Porque teve um caso na igreja que eu frequento, onde um jovem cometeu um ato que para eles é pecado, e esse jovem fazia faculdade, e esse jovem foi proibido pelos líderes de entrar na faculdade, de continuar fazendo faculdade, de pagar a faculdade com o dinheiro dele e continuar fazendo a faculdade. Ele foi proibido. Aí fala, mas da onde que tiraram isso? De lugar nenhum. Por quê? Porque eles são déspotas. Sabe o que é um déspota? Um déspota é um autoritário. É aqueles que subjugam as pessoas, que lideram usando medo, usando o poder que eles têm, que não foi dado por Deus, né? Foi dado por um grupo de pessoas, alguém disse que eles são e ninguém contestou e eles continuaram sendo. Então, o déspota é aquele que oprime as pessoas para que essas pessoas continuem as obedecendo. Hoje nós vemos que o autoritarismo dentro da igreja está uma coisa absurda. Tanto que algumas pessoas têm acordado para isso e têm saído desse meio. O problema é que algumas saem desse meio e ficam em casa. Está errado. Porque Hebreus vai falar que não é para deixarmos de congregar. Congregar é não deixemos de estar junto. Não deixemos de ser uma comunidade. Necessariamente, não precisa você ser membro de uma denominação, mas se reunir com pessoas para falarem da mesma coisa. Ler a Bíblia, falar de Deus, orar e ter comunhão. Não essa comunhão fingida que é hoje, desses abraços secos que é dado após o culto, abraço formal, mas a comunhão mesmo, que era para existir, que tinha na igreja de Atos, na igreja primitiva, que todos tinham em comum. Eles, na comunhão, na doutrina, no partir do pão, era tudo em comum. Só que essa igreja não existe mais. Né? Essa igreja acabou, morreu. É claro, sim, existem focos dela. E quando existem esses focos, na visão desses líderes, eles estão errados. Eles estão certos. Esses grupinhos de pessoas estão errados. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo que, se nós deixássemos a disciplina na mão de Deus, nossa, ia ser bem melhor. Porque a disciplina que Deus dá não é uma disciplina para destruir a pessoa. É uma disciplina para amadurecer a pessoa, para fortalecer a pessoa. E a pessoa sabe que Deus disciplina, que Deus corrige. O salmista diz, foi bom eu ser afligido para eu conhecer os seus mandamentos. Mas quem que afligiu o salmista? Foi Deus, no dia a dia, naturalmente. Não foi o homem. Tudo que o homem põe a mão, ele estraga. É como um Midas, né? Que ele acha que está fazendo algo de bom, mas ele não está.
transformar algo em ouro não é bom. Porque quando você transforma um pássaro em ouro, você transforma a vida em morte. Porque o pássaro deixou de viver, ele morreu, ele matou o pássaro. Então tudo que o homem põe a mão, ele estraga. Então, eu vejo que a igreja anda na contramão de Deus. Porque Deus ele não exclui, Deus ele aproxima. E para concluir o vídeo, a vida ela é como uma viagem de carro. Ou você está no banco da frente, olhando para onde você está indo, ou você está no banco de trás, dormindo, deixando que alguém te leve para um lugar onde você não sabe, por um caminho que você não conhece. E muitos na igreja estão no banco de trás, dormindo, entregando a sua vida a gurus, profetas, terceiros que não te conhecem, não sabem nada de você, entregando essa vida para essas pessoas. Eu aconselho, se você quiser, a entregar a sua vida para Deus, porque Ele é o único que conhece você. E tudo o que Ele faz não é para te destruir, é para que o nome dEle seja glorificado e para que você glorifique o nome dEle. Esse foi o vídeo sobre disciplina. Se você tem alguma sugestão, então pode mandar no canal ou na página, tá? O outro lado da moeda. Que Deus abençoe a cada um.